Vamos conversar um pouco sobre a situação das geadas que pegou nas lavouras cafeeiras. Primeiro, é muito triste, né, essa situação que está acontecendo. A nossa cafeicultura é uma indústria a céu aberto e traz esses desafios para a gente. Então, eu me solidarizo aí com os produtores, com as produtoras que sofreram esses grandes danos. Agora, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que não tem muita coisa que a gente consegue fazer. Eu sei que dá esse desespero pra gente já tentar resolver a situação, mas a gente precisa esperar essa planta mostrar pra gente quais que foram os danos reais, né, que elas sofreram. São 3 tipos de geadas que acontecem. A primeira é a famosa geada branca, que é aquela que, pelas fotos que eu vi, que me enviaram, foi a que aconteceu na maioria dos lugares, que mostra os cristais de gelo sobre a folha do cafeeiro. Isso significa que provavelmente o dano foi mais nos tecidos de fora. Se aconteceu a geada negra, que foi aquela geada que dizimou as plantas de café lá no Paraná, é uma geada um pouco mais severa, porque ela vai congelar a água interna da planta. E toda vez que a gente congela algo interno, você aumenta o volume. É como se a gente pegasse uma garrafa de vidro, colocasse a água dentro dela e deixasse ela bem cheia e deixasse congelar. Vocês vão ver que a garrafa estoura. Por quê? Porque tudo que congela, você aumenta o volume. Então, isso acontece dentro da planta do café. Quando você congela a água interna, ela está dentro da parede celular. Ela vai expandir esse volume e vai romper essas paredes. E o dano pode chegar a ser tão severo que rompe também as paredes do xilema e do floema, dependendo da condição da sua lavoura. Isso também pode acontecer. Então, a gente precisa ver qual que foi a situação, mas já tranquilizando, me parece pelas fotos que eu vi que a maioria aqui foi a geada branca. Tem também a geada de canela, que é aquela que pega mais embaixo do café, principalmente em lavouras mais novas. Essa geada também a gente tem que aguardar, porque ela não mostra no momento, entendeu? Ela vai mostrar os danos quando esse fluxo de seiva dentro do café, tanto de água subindo quanto de carboidrato descendo, foi interrompido. Aí é que a gente vai conseguir ver esse dano, que é essa queima, né? Em qual local que foi. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente tem que esperar começar a chover. Vamos esperar ali agosto, final de agosto, começo de setembro, pelo menos uns 60 dias, pra gente ver onde que foi realmente esse dano. Porque a planta, ela vai ter essa reserva de carboidratos dentro dela para fazer as brotações de início de ciclo. Só que agora o metabolismo dela tá parado e com a geada ainda esse metabolismo para ainda mais. Então, a gente tem que esperar a planta começar a desenvolver, porque daí ela vai brotar aonde que aconteceu a geada. Aonde o fluxo ali de seiva interrompeu, onde teve a queimada, ela vai brotar embaixo, daí a gente vai ver o dano. Mas a ideia é cortar o menos possível, tá certo? Porque a planta vai precisar de toda a reserva dela para poder conter os danos da geada. Então, se foi só no capote, a gente vai cortar só o capote. Se foram alguns ramos só que estão mais queimados, a gente vai esqueletar aquele pedaço de ramos mais queimados. Se aconteceu essa situação e vocês viram que teve essa geada mais negra, né, que é essa que acaba congelando a água interna, aí sim a gente vai partir para uma recepa. Mas a gente vai conseguir ver certinho isso só quando as plantas começarem a brotar. Então, vamos esperar com calma e quando a gente vê aonde que foi o dano, a gente vai cortar somente as partes danificadas. Vai tirar só ramos, vai tirar só o capote, ou se for mais severo, vai fazer uma poda mais drástica, né? Uma recepa. Se for geada de canela em lavourinhas novas, a gente vai conduzir o broto conduzir o ramo que brotar, né? A gente vai conduzir uma brotação, deixar ela crescer um pouquinho, aí a gente vai cortar, eliminar a parte geada, cortar o capote desse brotinho para ela fazer brotação lateral e aí a gente vai praticamente conduzir uma nova plantinha nessas lavouras
que tiveram essa geada de canela.